Catequese sobre o primeiro domingo da Quaresma, ano B. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. A salvação é o ponto de convergência das leituras do primeiro domingo da Quaresma do ano litúrgico B, ano B. É o ano em que refletimos sobre o Evangelho de Marcos. E o Evangelho nos apresenta Jesus como o novo Adão. E ele traz de volta o paraíso perdido. Por isso, o evangelista Marcos descreve este novo paraíso ao dizer: Jesus vivia entre os animais selvagens e os anjos o serviam. Jesus vivia na harmonia total com tudo e com todos. Com a vinda e a presença de Jesus Cristo, o universo inteiro entra em nova harmonia. O mundo humano, reconciliado com as forças do alto, anjos, e com as potências inferiores, feras e animais. Jesus Cristo é o novo Adão, que no deserto da tentação e da oração, salva o homem de suas tentações, de seu pecado, e chama o homem a entrar no reino de Deus através da conversão e da fé. O tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. São Marcos, evangelista, resume então em 2 palavras a resposta que Jesus espera do homem diante da presença do reino e da oferta de salvação para reconquistar o paraíso: conversão e fé. A conversão não é um momento pontual da vida humana cristã. A conversão cristã é conversão à pessoa de Jesus Cristo, isto é, deixar outros caminhos por muito atraentes que aparentemente possam ser, e tomar o caminho de Cristo. Do mesmo modo, a fé com a qual somos convidados a responder não é somente uma fé humana, nem fé puramente religiosa, e sim fé em Jesus Cristo, isto é, em sua vida, em sua doutrina como caminho de salvação para o homem. Uma fé que não está unida ao mistério de Cristo, ou que não conduz a Ele, é uma fé, como que poderia dizer, é uma fé insuficiente e que necessita ser completada, iluminada pela verdadeira fé em Jesus Cristo. A salvação de Cristo está prefigurada na salvação que Deus realizou em Noé e sua família, isto é, a humanidade inteira, depois do dilúvio, mediante o arco-íris, sinal de sua aliança salvífica, como está presente na primeira leitura do primeiro domingo da Quaresma. Os hebreus consideravam o arco-íris como sinal da aliança e da reconciliação de Deus com os homens depois do dilúvio. O profeta Ezequiel vai retomar esta ideia, como também o livro do Apocalipse. O trono de Deus é circundado por um arco-íris. E a arca de Noé, a arca de salvação, prefigura na segunda leitura o batismo pelo qual o cristão participa da salvação que Jesus Cristo trouxe aos homens mediante sua morte e ressurreição. A arca corresponde ao batismo, que hoje é a vossa salvação, diz São Pedro em sua primeira carta. A Igreja nos ensina que o batismo tem que ser uma experiência vivida todos os dias, e fundamento de uma autêntica espiritualidade cristã. Viver diariamente a experiência do batismo é viver a experiência da salvação que Cristo nos oferece dia após dia. É viver nossa pertença à Igreja e, consequentemente, nossa adesão e amor à Igreja. É viver a experiência da graça e da amizade gozosa com Deus. É viver a consciência da presença e da ação do Espírito Santo em nosso interior. É viver um processo de progresso espiritual e de transformação que cada dia se repete e que dura até a morte. Em resumo, viver a experiência batismal é viver na santidade, qualquer que seja nosso estado de vida, nossa idade e condição, nossa profissão ou tarefa neste mundo. O homem necessita da salvação. É um ensinamento constante da Bíblia.
O homem precisa entrar em seu interior com sinceridade para descobrir em si umas forças, uns impulsos que o dominam, umas cadeias que o sujeitam e não o deixam respirar livremente e voltar às alturas que ardentemente o homem anseia. O homem busca uma mão amiga, busca um redentor, um salvador que rompe suas cadeias e que lhe permite voar pelos espaços do amor, da verdade e da vida. A Bíblia nos ensina que há um só e único Salvador, que é Deus, que nos oferece sua salvação em Jesus Cristo. E diante do mundo caótico e pecador das origens, Noé é salvo por Deus e com ele, como um novo Adão, recomeça Deus uma criação nova, cujo centro será o respeito à vida. Este novo Adão e esta nova criação são figura e imagem do novíssimo Adão, que é Jesus Cristo, e da novíssima criação, cujo centro é a vida nova, vida da graça, implantada pela morte e ressurreição de Jesus Cristo e da qual o homem participa mediante o batismo. O Deus Criador de todas as coisas e de todos os homens deseja também a salvação de todos. Há uma chamada universal à salvação, para todos nós, para todo o homem. Consequentemente, todos são chamados à conversão, isto é, abandonar o pecado. E neste sentido, descobrimos o nexo existente entre as leituras do primeiro domingo da Quaresma, no dilúvio purificador do pecado, no batismo purificador, na vida sofredora de Cristo Salvador e na mensagem de conversão que Jesus proclama para que vivamos não como filhos do pecado, e sim como filhos de Deus. A conversão sempre supõe o pecado cometido. O tema do pecado do homem que invadia e invade a criação por obra de sua infidelidade está presente na primeira leitura, sob a imagem desoladora do dilúvio, imagem que jamais podemos esquecer. O tema do batismo purificador do pecado, que nos faz filhos de Deus na fé e no amor, limpando, apagando em nós as manchas do mal, está presente na segunda leitura, e que nos ensina que a vida nova, a vida dos filhos de Deus, se alimenta da paixão e morte de Cristo, constituídas em manancial da graça, do perdão e da amizade. O tema de Cristo, Filho do homem, que sofre como outros homens e que serve para converter nossa história em plenitude da história de salvação, está presente no Evangelho, para a qual devemos dedicar nossa especial atenção. Nós nos encontramos diante de um texto de Marcos que fala da tentação por parte de Satanás. Não é a única ideia. Marcos coloca as outras ideias, estar no deserto, a convivência com as feras e o serviço dos anjos aparecem com a mesma importância. De todos os modos, o ser tentado pertence indissoluvelmente a este tempo tranquilo. Viver conforme o Espírito de Deus nos faz sermos filhos de Deus, irmãos de todos os homens, irmãos da natureza, do universo. Jesus vivia entre os animais selvagens e os anjos o serviam. O Messias, que vive em comunhão com Deus, impelido pelo Espírito, reencontra a paz com os animais selvagens, perigosos para o homem. A comunhão plena com Deus tem como consequência viver em harmonia com tudo e com todos, inclusive com a natureza. O sinal da aliança não é um mito da origem do arco-íris, e sim uma reflexão simbólica e poética acerca da natureza. Tudo isso se torna possível na nossa meditação, na nossa reflexão, quando nós colocamos tudo isso em nossa vida, a presença do Senhor em nosso meio. Não podemos ser indiferentes, não podemos negar Deus em nossa vida. E nós temos a tentação de renegar Deus,
Precisamos voltar para o Senhor, nos voltar para o Senhor e colocá-lo no centro de nossa existência, da nossa história e da nossa vida. Essa deve ser a experiência do deserto. Portanto, a experiência do deserto é uma das coisas mais próprias da Quaresma. É um símbolo grandioso que nos fala de desapego, de austeridade, de solidão, silêncio, de luta, de tentação, de decisão. Tudo isso tem a ver com a Quaresma, que nos prepara e exercita para seguir Jesus Cristo, enfrentando as cruzes, as feras, as tentações no caminho da fé até a Páscoa. Deserto é o momento de nos esvaziarmos de tudo que não seja Deus. Uma boa Quaresma para todos. Um forte abraço e fiquem na paz.